Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ok? Eu sou Afonso Raimundo e este é o canal de Tudo Um Pouco. Olha, antes de dar sequência neste vídeo e que vocês possam assisti-lo na íntegra, eu gostava de deixar claro 3 questões muito simples. Primeira delas, se alguém pensa que este canal é da UNITA, está enganado. Por favor, sai fora do canal e não volta mais. E se alguém também pensa que este canal é do MPLA, seria melhor nem mesmo se inscrever aqui, porque este canal não é do MPLA, nunca foi, nunca será. É extremamente importante não confundirmos as coisas, porque o facto de apoiarmos sempre a UNITA aqui no nosso canal, o facto de postarmos sempre vídeos de apoio e apelo, todos os vídeos simplesmente apoiando Adalberto Costa Júnior, a UNITA e seus ideais, não significa que nós somos militantes da UNITA. E o facto também de estarmos sempre a criticar o MPLA, aliás, nem se trata de criticar o MPLA, mas sim a forma como o MPLA tem tratado este país. É disso que nós discordamos, a forma como o MPLA tem feito deste povo. É isso que nós temos criticado. Não é contra quem é o MPLA, é contra aquilo que o MPLA tem feito, que é desgovernar Angola por muito tempo. É isso que nós não concordamos, mas isso não significa que a UNITA seja incriticável. Segundo, infelizmente, Angola chegou até onde está por causa do amor ao partido. Manos, não devemos em momento algum amar o partido, nem mesmo o presidente do partido. O nosso amor é pela pátria, não há partido que esteja acima da pátria, não importa qual seja o partido. Por isso é que não existe ou não deve existir partido incriticável, não deve existir partido irreformulável. Este erro é o erro que o MPLA tem cometido. Infelizmente, nós também queremos cometer o mesmo erro. Qual é a diferença que será então entre nós? Vamos parar com isso, manos. Eu partilhei aqui o vídeo anterior em que eu deixei claro que eu particularmente achei esse discurso de Adalberto como um discurso pobre e para muitos isso soa já como uma coisa, és mensageiro do MPLA, muita coisa que aparecem falando como pessoas totalmente irracionais, coisas que nem se compreendem. O que é um discurso pobre? Eu quero que você ouça o discurso e me diz qual é a novidade que Adalberto trouxe. Eu disse isso simplesmente porque acho que Adalberto podia trazer muito mais. Trata-se do líder do maior partido da oposição em Angola. E um discurso programado certamente é para mexer com o país e não uma coisa que já estamos acostumados a ouvir. Quando um discurso certamente não traz novidade, qual é a riqueza do discurso então? Ou não sabemos então o que é um discurso pobre? Finalmente, nós não vamos mudar. Continuaremos apoiando a UNITA porque tudo o que mais queremos neste país é alternância política. Porém, sempre que percebermos que a UNITA pecou neste ou naquele quesito, não deixaremos de corrigir, não deixaremos de criticar. E se alguém não se contenta com isso, sai e procure outro canal, por favor. Porque aqui é para pessoas que estão acostumadas a viver democraticamente. E democracia é exatamente isso. Comungar as ideias, discutir opiniões e não simplesmente caminhar numa linha de pensamento incriticável e resmungável. Não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos construir uma base de jovens que pensam por si mesmos, uma base de jovens que estão acostumados a serem criticados e a criticar independentemente de quem seja e quando seja. Bem, bom dia a todos. Violência política e o estado da criminalidade em Angola. Angolanas e angolanos, caros jornalistas, a situação da criminalidade em Angola tem estado a assumir contornos alarmantes. Por mais pronunciamentos que alguns governantes ou a Polícia Nacional façam no sentido de minimizar a situação, a realidade nua e crua é que estamos perante um aumento significativo de todo tipo de crimes e com um novo modelo de crimes políticos encomendados e sem preocupação das instituições apurarem responsabilidades. A criminalidade em Angola tem estado a atingir níveis inaceitáveis e arrisca escapar ao controle das autoridades, a tal ponto que nenhum cidadão, em sã consciência, se sente seguro em sua casa, nas ruas, nas cidades, nos diversos espaços públicos
inclusive nos locais de trabalho. Também hoje, os atores políticos reconhecem existir um programa de eliminação de vozes contrárias ao regime e um claro programa do partido no poder assumir ilhas partidárias, vedadas ao exercício da pluralidade. Pratica a violência e protege os atores dos crimes, que são seus membros, e que, até hoje, continuam na impunidade e na absoluta proteção. Importa dizer aqui, e de modo muito claro, que alguma desta criminalidade é da direta responsabilidade de quem governa. A criminalidade resulta de práticas e de programas que devem ser rapidamente alterados. A elevadíssima taxa de pobreza e da extrema pobreza que não têm merecido programas especialmente dedicados ao seu combate. O elevadíssimo número de desempregados, com tendência de crescerem por medidas irresponsáveis do governo. A inexistência de quaisquer programas de reforma, que todos há muito exigem, e que o governo e o partido que o sustenta continuam a recusar, abraçar e de que destaco a despartidarização da administração pública e a reforma da justiça. Temos um país em que a impunidade impera, em que a justiça se faz apenas para as camadas mais baixas e desprotegidas da nossa população. Um sistema de justiça globalmente sujeito à obediência política e à corrupção. De todo o território nacional, nos chegam relatos aterrorizadores de assaltos à mão armada, homicídios, roubos, violações, furtos, ofensas corporais, protagonizados por indivíduos protegidos, muitas vezes. Acusações de feitiçaria, com morte, e que ficam quase todos na impunidade. Vejamos, mais especificamente, algumas ocorrências verificadas em determinadas províncias, que mostram que a criminalidade está totalmente à solta. Na Lunda Norte e Lunda Sul, as forças de defesa e segurança, empresas de segurança privada e marginais matam cidadãos, à luz do dia, pelo simples facto de serem garimpeiros. Na Huila, marginais operam em pleno dia nos mercados informais. Em Benguela, os assaltos tornaram-se assustadores e a violência doméstica vai se enraizando a olho nu. Em Luanda, no Ambo, na Huila e noutras cidades, pelo país fora, o exercício da atividade de mototáxi tornou-se de elevado risco, com frequentes roubos das motorizadas e assassinatos frios dos seus detentores. Em Luanda, a cidade do tudo é possível, os marginais nos carris da impunidade decretam recolheres obrigatórios em vários bairros, perante o olhar condescendente das autoridades. O direito de propriedade é frequentemente vilipendiado, com a cumplicidade dos procuradores, que por corrupção influenciam decisões viciadas de juízes, também estes embalados pela corrupção. Por todo lado, abundam notícias de assassinatos cruéis, alguns dos quais ocorrem inclusive na presença de crianças. Chovem notícias de abusos sexuais de menores, por vezes de idades muito precoces, justamente por pessoas que era suposto protegerem estas crianças. Pessoas idosas são submetidas a ofensas corporais e outras sevícias por acusações levianas de feitiçaria. A violência doméstica, sobretudo aquela que ofende mulheres e crianças, é cada vez mais constante nos lares angolanos, sem que as autoridades encontrem antídotos que permitam mitigar tão grande mal social, que destroça e desestrutura as famílias, que deveriam ser o núcleo fundante da nossa sociedade. Estes acontecimentos, bastante nocivos para a sociedade, denotam um elevado grau de degradação moral e de valores, cuja reversão se revela urgente, sob o risco de cairmos num estado de barbárie, de onde será depois muito difícil conseguirmos sair. Noutra vertente, são cada vez mais frequentes informações que sugerem uma sofisticação crescente do crime organizado e do colarinho branco. Há cada vez mais indícios da ocorrência no país do tráfico de drogas associado a redes internacionais e de crimes típicos relacionados com este tipo de negócio obscuro, tais como homicídios, sequestros, branqueamentos de capitais e outros. Por este facto, Angola de hoje é citada lá fora como destino e ponte de passagem do tráfico de drogas. Ao mesmo tempo se constata uma total ausência de políticas coerentes
e de estruturas de combate adequada a este fenómeno. Também já começam a ser recorrentes ações criminosas de cariz político, assentes em manifesta intolerância política, instigadas por agentes do Estado habitualmente revestidos de caráter securitário e de poder securitário e que são quase sempre insensíveis ao caráter republicano que deveria ditar a sua conduta. São exemplos destes crimes o recente ataque a uma caravana de deputados da UNITA no Cuando Cubango, o atentado de que foi alvo o deputado Carlos Xavier em Malange e, muito recentemente, no dia 18 do corrente mês, o ataque perpetrado por militantes do partido que sustenta o governo contra a caravana do secretário provincial da UNITA na Lunda Sul, no município do Cacolo. Outro exemplo que aqui trazemos é o assalto e o incêndio de que foi vítima o jornalista William Toné e os estúdios da sua produtora para silenciar vozes de discordância ao regime. Aproveito para chamar aqui os atores dos incidentes que aqui citei. O ataque à coluna de deputados no Cuando Cubango. Por favor, deputado Musa, toma a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, caros jornalistas, estimados membros da direção do nosso partido. Eu, a pessoa que vos fala, chamo-me João Muzaza Kaweza, deputado da Assembleia Nacional, que, à luz do programa estabelecido pelo Grupo Parlamentar da UNITA, desloquei na companhia do meu companheiro Jeremias Kaunda Abílio, que está aqui, que é deputado da Assembleia Nacional, do senhor deputado David Kissadila e do nosso assessor, o senhor Mauri Ruyel, na conjuntura dos demais membros que constituem o secretariado do Comitê Provincial da UNITA na província do Cuando Cubango. Ora, depois que nós realizamos as nossas ações em contato com as comunidades, no dia 12, que seria o encerramento de tudo feito, a programação dos deputados previa fazer uma visita à localidade ou à sede do município do Cuituco-Naval. O que aconteceu porque depois que o secretariado do Comitê Provincial da UNITA aduziu em termos protocolares ofícios que davam a entender que a caravana dos deputados vai se deslocar ao município do Cuituco-Naval, e em resposta o senhor segundo comandante dizia de que os senhores deputados estão liberados em poderem prosseguir com a vossa viagem, porque também ao longo da via tudo está cautelado, porque os comandos todos foram informados, advertidos no intuito de garantirem a segurança à caravana dos deputados. Portanto, foi com base nesta garantia que neste período do dia 12 a nossa caravana partiu e que, chegados na localidade do Rio Longa, e é mesmo na sede também da própria comuna Longa, em que a nossa caravana foi alvo de um bárbaro ataque. Um ataque que resultou em 10 feridos. Repito, uma caravana que resultou em 10 feridos. E mais, o que nos espanta é pelo facto de que, enquanto o ataque ocorria diante de nós, os agentes da polícia que estavam aí nem quiseram exatamente impedir os amotinados que atentavam contra a nossa caravana, de os impedir, porque os deputados são livres em visitar as localidades e realizarem as suas atividades. Como não bastasse o mais caricato nisso tudo ainda, é pelo facto de que uma ambulância que apareceu a vir do Cuituco-Naval, que nós pensávamos que veio socorrer um nosso militante que estava estipulado num terreno, estendido na estrada, das 10 até 17 horas, foi socorrido para depois ser levado para o hospital de Menongue, mas a ambulância vinha sim para transportar grupos de jovens, dentre estes alguns pertencentes à Casa Civil do Presidente da República, a Casa Militar do Presidente da República, transportando-os, portanto, de volta para o Menon. E em frente haviam outras 5 emboscadas que estavam à nossa espera para tentarem a caravana dos deputados. Portanto, é Angola que nesta altura nos oferece, é o que nós vimos, é o que nós assistimos, e que, mais uma vez, tal como nós partilhamos do grupo parlamentar, esta é a informação síntese que nós pudéssemos dar
diante dos órgãos de comunicação social sobre o atentado dos deputados à província do Cubango. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Secretário da Lunda Sul, faz favor. Deputado. Excelência, Senhor Presidente, muito obrigado. Aqui é o deputado de Saúde, Vitorino Anheca Chisao, pelo Círculo Provincial da Lunda Sul, caro jornalista, povo angolano. O que temos aqui para passar como mensagem é que no dia 18 de maio, o Secretariado Provincial da Lunda Sul, por intermédio do secretário provincial que coordenou a caravana, foi trabalhar no município do Cacolo. Achou necessário primeiro começar nas aldeias que fazem fronteira com a província da Lunda Norte, na comuna do Xinge. Trabalhou-se muito bem. No regresso ao último bairro, que é a aldeia Chisumbe, onde a 100 metros foi encontrado um grupo de jovens feito ao partido MPLA. Esses consigo barraram a estrada e a nossa delegação entendeu parar para entender o que estava a passar, por que os jovens tinham fechado a estrada. Naquilo de tentar conversar, uns entenderam que a nossa delegação não tinha voz, nem tinha que passar. Enquanto se conversava com esses que estavam de moto parado, o mais estranho ainda que aconteceu, vinha uma carinha Toyota Mitsubishi, ou mais conhecido por Canter. Vinha um conjunto, mais de 30 jovens, e esses consigo traziam grades de cervejas, e essas cervejas, primeiro eles consumiram as cervejas e os vasilhames é com que eles atiravam contra a delegação. Disto aconteceu, o mais triste é que saiu feridos, desses feridos um que saiu mais com ferimentos graves e um com ligeiros ferimentos. O estranho ainda que aconteceu, chegando à sede do município do Cacolo, o secretário provincial, ao contactar o comandante municipal da polícia, dizia a ele que vocês também são teimosos. Eu não vos autorizei, quando vieram eu não dei nenhuma autorização, nem me contactaram para vos dizer se a área estava bem para vocês ir trabalhar ou não. Nós, enquanto partido político, em momento nenhum vamos ser autorizados pela Polícia Nacional. Então, um ato que nós, militantes e quadros da província da Lunda Sul, que nos surpreendeu como angolanos, que estamos em 21 anos de paz, 22 anos de paz, ainda nossos irmãos, filhos da mesma pátria, estarem contra os seus irmãos. Isso achamos que não está bom e condenamos este tipo de comportamentos antipacíficos. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência Engenheiro Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA e Coordenador da Frente Patriótica Unida. Ilustres presentes. Sou Carlos Xavier Luiz Lucas, deputado à Assembleia Nacional pelo Círculo Provincial de Malange. Foi no dia 13 do mês em curso, na província de Malange, quando eu, com o meu motorista e o meu escolta, saíamos do mercado da Chawande, percorrido cerca de 800 metros do mercado para nos dirigirmos para casa, que não é muito distante, é a menos de 1 quilômetro. Apareceu no percurso uma motorizada com 2 ocupantes. Fizeram uma ultrapassagem irregular e posicionaram-se à frente do nosso carro que se encontrava em movimento. O motorista abrandou a velocidade e, de repente, um dos ocupantes
desceu da motorizada e, com muita agilidade, pegou na pistola, efetuou 2 disparos. O primeiro disparo no pneu, o segundo disparo para matar o motorista e, consequentemente, imobilizar a viatura. O que iria acontecer depois, só Deus sabe. Felizmente, com a graça divina, o motorista conseguiu, com habilidade, sair do local, embatendo nas outras viaturas que se encontravam no local, para nos refugiarmos então na UPIP, que é a guarda a polícia que superintende a guarda dos deputados. Posto aí, felizmente, momentos depois, quer o comandante provincial da polícia, quanto aos outros que auxiliam no processo de asseguramento da província, fizeram-se presente. A primeira intervenção do senhor comandante, in situ, referia que a intenção, pela natureza dos disparos, era de facto eliminar fisicamente as pessoas. Espanta-nos o facto de termos nos deparado com um comunicado da polícia que seguramente não teve origem em Malange, arrisco-me a dizer isso, que diz de que o deputado, a intenção dos marginais não era a pessoa do deputado, mas sim o oeste africano, que era empresário, que se encontrava também nas imediações. Isso faz-nos entender de que, ou perceber de que eventualmente já tivesse existido alguma conversa com os marginais que até o momento não foram apanhados. Para dizer que o comunicado efetuado pela polícia dá-nos a entender de que há alguma coisa que eventualmente ultrapasse a nossa percepção enquanto cidadãos e representantes do povo. Achamos nós que os atacantes não são de Malange. Malange é pequeno e quase todos nós nos conhecemos. Foi às 14 horas e sensivelmente 15 minutos, sem o uso de máscaras, sem cobertura no rosto e com muita habilidade, que suspeitamos que devem ser agentes especiais, com treinos especiais, mas sobretudo especializados em guerra urbana. Para dizer à opinião pública nacional e internacional de que seu objetivo é tirar a vida, seguramente Deus não vai permitir. Coloquem em liberdade os jovens Adolfo Campos, Gilson Moreira, mais conhecido por Tanais Neutro, Hermenegildo Vítor José e Abraão Pedro Santos, presos por delito de opinião, por expressarem as suas ideias e estas terem desagradado a quem governa. Estes jovens estão na cadeia apenas e só porque criticaram o Presidente da República, que se blindou com leis não democráticas. Estes jovens continuam presos para que dê oportunidades para todos os angolanos. Minhas senhoras, meus senhores angolanos, caros jornalistas, diante deste rosário, Angola arrisca-se a ser considerado um país anormal em termos de segurança das populações, já que as causas da criminalidade não são atacadas e nem se anunciam estratégias para o seu combate. E é em razão disto que temos um país pouco atrativo ao investimento estrangeiro e ao turismo, com todas as consequências negativas que tal facto acarreta para a economia. Sim, porque essa imagem trabalhada que vemos nas televisões são imagens falsas, construídas nos laboratórios de uma escola baseada na propaganda e na inverdade, em defesa dos interesses de meia dúzia, e que é urgente a cidadania elevar a sua pressão para resgatarmos o país e garantirmos que os nossos filhos, os vossos filhos, tenham segurança no seu futuro. Se por um lado os crimes referidos acima são relacionados a uma acentuada degradação de valores e a uma aguda depreciação moral, podemos por outro lado apontar os seguintes fatores como detonadores da presente onda de criminalidade. A distribuição da renda nacional não é inclusiva e as assimetrias regionais agudizam-se a cada dia que passa.
A maior parte da população vive fustigada pela miséria e a hipotética classe média angolana é toda ela pobre. O desemprego atinge milhões de jovens que se juntam a milhares de ex-militares abandonados à sua sorte. Os filhos dos desmobilizados, não escolarizados e sem emprego herdam e enfrentam a frustração dos seus pais. A entrada, saída e o comércio de drogas no país é uma realidade factual e o relato de portos clandestinos e bocas de venda nas cidades é uma verdade insofismável que parece não inquietar as nossas autoridades. A impunidade outorga um sentimento de poder aos marginais de colorinho branco que ditam as regras de funcionamento das instituições em conformidade com os seus interesses. Inúmeras seitas religiosas, ao inculcarem aos respectivos fiéis a crença na feitiçaria e noutras crendices desprovidas de lógica, são responsáveis também pelo fomento de um novo tipo de violência, causando em muitos casos mortes, desvios de conduta, atingindo preferencialmente idosos, crianças e mulheres. E estas seitas são seitas que muitas vezes recebem a sua legalização em etapas de campanha eleitoral, como a última ocorreu por membros que têm gabinetes na Presidência da República. A Polícia Nacional não está suficientemente equipada nem adequadamente remunerada. O grande fluxo de estrangeiros ilegais encontra facilidade na fragilidade das unidades militares e da polícia, responsáveis pela guarda e proteção das fronteiras. Guarda de fronteiras que, por falta de logística adequada, meios de comunicação, meios de locomoção, botas e uniforme, vê-se atada no combate a este fenómeno. O êxodo das populações do interior para as grandes cidades em busca do mínimo para sobreviver aumenta a cada dia, por inexistência de políticas de retenção das pessoas nos seus locais de origem. Os municípios estão abandonados e ainda querem duplicá-los, quando os que existem não têm nem legitimidade democrática, nem sequer investimento ao desenvolvimento. Porém, mais do que uma questão conjuntural, a presente onda de criminalidade deve ser analisada numa perspectiva estrutural, potenciada pelas crises transversais que derivam da falência do sistema de partido-Estado, que, incapaz de dar cumprimento cabal às tarefas fundamentais do Estado, previstas no artigo 21º da Constituição da República de Angola, despoletou uma crise económica que se arrasta há muitos anos, sem que se encontrem os remédios apropriados, o que acarreta profundas repercussões sociais que impactam negativamente a justiça social. São frequentes as denúncias que apontam para o envolvimento de autoridades políticas e policiais no crime organizado. Estas denúncias, muitas vezes consistentes por apontar factos, pessoas, endereços, implicam muitas vezes os serviços de investigação criminal no cometimento de crimes de extrema gravidade que atentam à vida das pessoas. Em vez de servir de mote para desencadear uma ampla e profunda investigação pelas autoridades competentes, a atitude das instituições perante estas denúncias tem sido sistematicamente a de silenciar, para não dizer matar, o mensageiro e até de promover os acusados. Agindo deste modo, o que as autoridades conseguem é fazer prevalecer as suspeições sobre as instituições e cresce a sensação de insegurança nas pessoas. Para piorar, o SIC, Serviço de Investigação Criminal, na tentativa de passar a mensagem de esclarecimento de crimes, mediatiza-os de tal forma que acaba por ter os efeitos exatamente contrários. Também são cada vez mais frequentes denúncias sobre o envolvimento de procuradores em atos que atentam gravemente contra a propriedade. Nestas denúncias, procuradores há que, depois de receberem compensações pecuniárias ilícitas, fazem tudo para influenciar decisões judiciais contrárias ao senso mínimo de justiça, com alienação de propriedade, por vezes ancestrais, a favor de poderosos, quantas vezes estrangeiros, só por causa das vantagens financeiras que detêm. Estas práticas nocivas à justiça contribuem para adensar as suspeições sobre a justiça, que cai no descrédito e atiça intentos de justiça por mãos próprias. Também nestes casos, não são conhecidas ações da Procuradoria-Geral da República, garante da legalidade em Angola, no sentido do esclarecimento destas denúncias. Uma Procuradoria que, a este nível, é como se não existisse. Outro aspecto que contribui sobremaneira para a presente onda de criminalidade é a crise da justiça em si mesma, como afirmou recentemente uma juíza jubilada do Tribunal Constitucional. E com razão. As pessoas hoje têm medo da justiça
e não se socorrem da justiça. Isto significa que, para a grande maioria dos casos, evita-se a todo custo socorrer-se da justiça. Num relato emocionado, a juíza jubilada que vimos referenciando contou sobre casos em que a emissão de mandatos de soltura foi condicionada ao pagamento de avultadas somas em dinheiro. A crise na justiça é também validada pelas recentes denúncias implicando o presidente do Tribunal Supremo em sucessivos escândalos de corrupção. Em vez de se afastar do cargo para permitir uma investigação isenta, o juiz conselheiro presidente preferiu, com a proteção do Presidente da República, agarrar-se com unhas e dentes ao cargo, lançando todo o sistema de justiça num lamaçal de suspeições e total descrédito. Recordo também aqui a denúncia de um alto magistrado de então, que afirmou corrupção e pagamento de sentenças aos juízes. Foi aberto algum inquérito? Conhecem alguma consequência destas denúncias? Seus jornalistas, deviam investigar. Deviam investigar. A falência do sistema de justiça tem o condão de denegrir justiça ao cidadão e promover em muitos casos a impunidade. A impunidade, por sua vez, é um incentivo à prática de crimes. Por outro lado, a ausência de justiça dá lugar àquilo que Montesquieu denominou estado da natureza, ou luta de todos contra todos, isto é, justiça por mãos próprias. Na nossa realidade, são já muitos casos em que este estado da natureza se manifesta, o que reflete falta de total confiança. Tudo isto ressalta a perspectiva estrutural e não conjuntural desta onda de criminalidade que assistimos incrédulos. É assim que a sua mitigação não se compadece com medidas paliativas que se confinam a medidas policiais. A abordagem da situação da criminalidade em Angola, tendo em conta o patamar que atingiu, tem de ser também estrutural, o que implica reformas institucionais e políticas profundas que resultem em políticas públicas consistentes e consentâneas com a dimensão do problema. Considerando a incapacidade do Partido-Estado de introduzir quaisquer reformas no sistema, a única via que os angolanos continuam a querer vislumbrar para a criação de condições que favoreçam a mitigação da criminalidade, trazendo-a para níveis comportáveis, é efetivamente a materialização de uma alternância. A alternância porque só ela pode trazer as reformas que permitam o desmantelamento do Partido-Estado e o resgate consequente do Estado democrático, onde o império da lei é um facto, sendo ela igual para todos, mesmo quando revestidos de altas funções ou elevado poder econômico, porquanto ninguém, efetivamente ninguém, deve estar acima da lei. Não é assim que tem ocorrido no nosso país. A alternância porque só ela trará para o nosso panorama ideias arejadas que contribuem de facto para o aprofundamento da nossa democracia, com pluralismo efetivo e garantias reais das liberdades de expressão, de imprensa e de manifestação. A alternância porque só em ambiente plural emergirão soluções robustas para reverter a crise económica, com ganhos tangíveis no que toca ao crescimento económico e ao desenvolvimento sustentável. A alternância porque só ela favorece a participação cidadã e inclusão social que concorre para a redução acentuada dos níveis de desemprego, que hoje alcançaram níveis estratosféricos, redução das desigualdades e redução das assimetrias regionais. A alternância sustentada num programa e no compromisso de 1. Proceder à reforma do Estado, de forma a restaurar o Estado democrático e de direito, onde prevalece o império da lei e são garantidas as liberdades fundamentais que a Constituição prescreve. Não há coragem para estas reformas por quem está hoje sentado no poder. 2. Proceder às reformas institucionais que configuram aos órgãos de defesa e segurança o caráter republicano de facto, em obediência aos pressupostos do Estado democrático e de direito. 3. Instituir em Angola uma verdadeira polícia judiciária sob a tutela do Ministério da Justiça, reformulando os atuais serviços de investigação criminal que acoitam autênticos esquadrões da morte que cumprem estranhas ordens superiores. 4. Capacitar os serviços prisionais para o exercício pleno das suas funções, evitando as invasões de prisioneiros, a sobrelotação das cadeias e colaborando com as autoridades judiciais no cumprimento cabal das penas e na preservação do excesso de prisão preventiva que atinge infelizmente tantos angolanos. 5. Desencadear ações que favoreçam de facto a igualdade de oportunidades, melhorando e ampliando o acesso à saúde, eliminando o fenómeno que coloca milhares de crianças e jovens fora do sistema escolar de ensino. 6. Conceber políticas execuíveis e capazes de extinguir as desigualdades sociais e a exclusão,
para se combater verdadeiramente a pobreza e a extrema pobreza. 7. Apostar seriamente na diversificação econômica como uma medida capaz de promover o crescimento econômico, diminuir significativamente o desemprego e potenciar o setor privado a assumir o comando da economia e nunca o setor público, que não tem vocação para tal. 8. Fazer uma aposta séria na educação, com ensino de qualidade, com o envolvimento dos parceiros sociais e das comunidades. 9. Modernizar em todas as dimensões a Polícia Nacional e potenciá-la para o combate à entrada, saída e consumo de drogas, combate ao exercício ilegal de condução de viaturas e motocicletas, combate ao contrabando de combustíveis, combate à crença ao feticismo, combate à imigração